E aí, minha gente, vamos ler aqui Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Acompanhe aí comigo. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou diante dele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós, a vocês, é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Como não percebeis essa parábola? Como não entendeis as parábolas que eu conto a vocês? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, essas pessoas logo se escandalizam e vão embora. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Vamos entender algumas coisas aqui? Primeiro, que negócio é esse de parábola? Que história é essa? Parábola eram histórias do cotidiano do povo de Israel, que eram fáceis de ser percebidas no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que perdeu uma moeda. Bom, até o dia de hoje, né? É fácil de você ter isso no cotidiano, não só de Israel, no cotidiano nosso. Uma pessoa que viu um animalzinho tão querido ir embora, tão amado, foi embora, e ela vai atrás daquele animal que ela ama, aquele bichinho que ela ama. Então, essas realidades do cotidiano, elas ajudavam na compreensão a respeito de ensinos que eram muito profundos, que Jesus chama de ensinos do reino de Deus. Então, quando ele tem que falar sobre coisas muito profundas, ele pega fatos cotidianos. E falar de semeadura é um ato muito cotidiano. Para tudo quanto é lado que eles olham, tem lavoura, tem gente semeando trigo, tem gente fazendo isso como renda, para rentabilizar, para ganhar dinheiro. Então não é difícil você ver de um lado para o outro semeadura, gente semeando. E aí Jesus propõe aqui 4 tipos de terreno. Um terreno onde a semente para, e aí, deixa eu parar um pouquinho. Semente aqui é o mesmo que palavra de Deus, vamos ir traduzindo a parábola, né? Semente é o mesmo que a palavra que é semeada, ou seja, alguém lançou uma palavra para você, alguma coisa, não precisa ser num culto, numa missa, numa reunião religiosa, não. Alguém que preocupado com você falou alguma coisa, foi instrumento de Deus, gente que é instrumentalizada por Deus a todo e qualquer instante, para trazer direcionamento, ajuda, resposta para a vida de algumas pessoas que estão perdidas, sem direcionamento. Então a semente é isso daí, é essa palavra, a palavra que direciona, que traz foco, que traz propósito, que traz respostas a gente que está perdido, no momento que a gente está perdido. Pois bem, ele vai dizer para a gente que a primeira cai num terreno, só que ela cai na superfície do terreno. É o tipo de gente que chega e diz o seguinte: era isso que eu precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir para mudar minha cabeça, para mudar minha vida, para ir seguir em frente. Eu estava desanimado, agora não estou mais. Só que é Coca-Cola. O que significa isso?
gente que só vai na pressão da coisa, mas não dá continuidade. Você bebe a Coca-Cola lá de 2 litros, fatores nutricionistas, fatores nutritivos diriam para a gente não tomar, né? Então, você abriu, se você demorar a beber, acabou o gás dela. E tem gente que é assim. Tem gás que é gás suficiente para 1 segundo, para um momento exclusivo. Eles recebem, acham aquilo grandioso, mas não dão seguimento. Não seguem o fluxo da vida, não seguem o fluxo daquela palavra viva que motivou-os a ter uma mentalidade e correr com a vida diferente. Aí Jesus fala que tem gente assim. Ele vai dizer que tem outro tipo de terreno, aquele terreno que cresce entre pedras. São as pessoas que passam por uma dificuldade, ouvem alguma coisa, se animam por aquela coisa, mas logo depois vem uma dificuldade, elas murcham por completo. Aí elas dizem, não vai dar certo mesmo. Eu achei, que doideira, eu achei que ia dar certo. Não entendeu que a vida é feita de dificuldades. E são dificuldades que vão modelando e transformando a gente de gente pequena em gente grande. Quando eu digo gente pequena para gente grande, de gente imatura para gente madura naquilo que a gente precisa amadurecer. Depois, aquelas que crescem no meio dos espinhos, os espinhos sufocam aquela planta que está crescendo. Porque elas desfocaram. Elas esqueceram o propósito inicial e agora estão indo para tudo quanto é propósito. A famosa história, para quem não sabe mais do caminho que deve chegar, ou melhor, o caminho que deve perseguir, ou o lugar que deve chegar, qualquer caminho é caminho. Qualquer caminho que se apresenta, qualquer lugar que se apresenta, se tornou um propósito para ele naquele momento. E tem gente que são pessoas que absorvem, enfrentam dificuldades, não se desfocam diante das situações e seguem o fluxo da vida. Agora deixa eu terminar propondo para você uma coisa. Talvez a gente diga, eu sou essa daí, eu sou aquela, eu sou esse outro terreno, eu sou esse terreno, eu sou aquele outro terreno. São 4, não são? Só que no final das contas, talvez você é 4, ou algum momento da sua vida, você vai ser um dos 4 terrenos. Talvez no mesmo dia você vai ser os 4 terrenos ao mesmo tempo. Que terreno você é hoje? Porque talvez o que está acontecendo hoje com você, com a falta de direcionamento, não tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro, com o terreno que hoje recebeu uma semente de vida para seguir em frente. Que você, ao encontrar e quando fizer essa busca geológica quase do terreno que você descubra por que você não está conseguindo tomar passos para seguir em frente. Que Deus abençoe você.